Seja muito bem-vindo. Que alegria poder estar com você neste momento tão especial. Independentemente de como foi o seu dia, saiba que você não chegou até este vídeo por acaso. Talvez o seu coração esteja cansado, talvez existam preocupações que ninguém conhece, ou quem sabe você apenas deseje terminar este dia na presença de Deus. Seja qual for o motivo que trouxe você até aqui, eu acredito que o Senhor tem uma palavra de paz para a sua vida. Antes de começarmos, quero fazer um convite. Se você crê que Deus continua cuidando dos seus filhos, escreva nos comentários apenas uma palavra, Amém. Eu gosto de ler cada comentário e estarei orando por todos os pedidos apresentados aqui. Além disso, quando você comenta, outras pessoas também são fortalecidas ao ver testemunhos de fé e esperança. Agora, encontre uma posição confortável. Se puder, diminua as distrações ao seu redor. Respire profundamente, inspire lentamente, e solte o ar devagar. Mais uma vez. Enquanto você respira, imagine todas as suas preocupações sendo colocadas nas mãos do Senhor. Não carregue sozinho aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse. Este é um momento entre você e Deus. Permita que cada palavra da Bíblia alcance o seu coração. Não apenas ouça com os ouvidos, mas receba cada promessa com fé. O Salmo 91 é conhecido como o Salmo da Proteção. Durante séculos, homens e mulheres encontraram consolo nestas palavras. Em tempos de guerra, enfermidade, medo e incerteza, elas continuam lembrando uma verdade imutável: Deus permanece no controle. Talvez existam situações que parecem impossíveis de resolver. Talvez você esteja preocupado com sua família, com sua saúde, com o trabalho ou com decisões importantes que precisa tomar. Hoje, entregue tudo isso ao Senhor. À medida que ouvirmos este salmo, permita que cada versículo fortaleça sua confiança. Deus continua sendo abrigo para os que o buscam. Ele continua sendo refúgio para os cansados e esperança para aqueles que pensam não haver mais saída. Vamos ouvir, com reverência, a poderosa palavra de Deus. Leitura do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob as suas asas, estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que essas palavras permaneçam vivas em nosso coração enquanto meditamos nas promessas que Deus preparou para todos aqueles que confiam em Ele. Reflexão espiritual. O Salmo 91 começa com uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Perceba que o salmista não diz apenas aquele que visita ou aquele que conhece. Ele usa a palavra habita. Habitar significa permanecer, fazer morada, viver continuamente na presença de Deus.
Muitas vezes buscamos o Senhor apenas quando enfrentamos dificuldades. Oramos quando surge uma enfermidade, quando aparece um problema financeiro ou quando sentimos medo. Mas Deus deseja algo muito maior do que visitas ocasionais. Ele deseja relacionamento. Habitar no esconderijo do Altíssimo é escolher confiar em Deus todos os dias, tanto nos momentos de alegria quanto nos dias difíceis. É abrir o coração em oração, meditar na sua palavra e lembrar constantemente que não caminhamos sozinhos. Quando fazemos da presença de Deus a nossa morada, encontramos aquilo que o mundo não consegue oferecer, uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Em seguida, o Salmo nos apresenta outra imagem maravilhosa. A sombra do Onipotente descansará. A sombra protege do calor intenso. Ela traz alívio, descanso e segurança. Da mesma forma, Deus nos convida a descansar em Ele. Talvez você esteja cansado física ou emocionalmente. Talvez sua mente esteja cheia de preocupações sobre o futuro. Quem sabe você esteja carregando responsabilidades que parecem pesadas demais. Hoje, Deus lhe faz um convite: descanse. Descansar em Deus não significa que todos os problemas desaparecerão imediatamente. Significa confiar que Ele continua trabalhando, mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem enxergar a solução. O próximo versículo declara: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Os laços do passarinheiro eram armadilhas escondidas. O pássaro não percebia o perigo até ficar preso. Assim também acontece conosco. Existem situações que não conseguimos prever. Há perigos invisíveis, decisões equivocadas que poderiam mudar nossa história, pessoas mal intencionadas e circunstâncias inesperadas. Mas Deus enxerga aquilo que nós não vemos. Quantas vezes o Senhor já nos protegeu sem que sequer percebêssemos? Quantos livramentos recebemos durante nossa vida sem nunca termos tomado conhecimento deles? Mesmo quando não entendemos tudo o que acontece, podemos descansar sabendo que Deus continua cuidando de cada detalhe. O salmista continua dizendo: Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Que imagem bonita! Assim como uma ave protege seus filhotes debaixo das asas, Deus demonstra seu cuidado por nós. Debaixo das asas do Senhor encontramos amor, proteção, acolhimento e consolo. Talvez hoje você esteja se sentindo sozinho. Talvez pareça que ninguém compreende a dor que existe dentro do seu coração. Mas Deus conhece cada lágrima. Ele conhece as orações que você nunca conseguiu colocar em palavras. Ele conhece os medos escondidos, as decepções e até mesmo aquilo que você nunca contou para ninguém. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua dizendo: venha para perto de mim. Mais adiante lemos uma das promessas mais conhecidas do Salmo: Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Vivemos em um mundo onde o medo tenta dominar nossos pensamentos. Medo da doença. Medo da violência. Medo de perder pessoas que amamos. Medo do futuro. Medo de fracassar. A ansiedade muitas vezes tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Mas Deus nos lembra que a nossa segurança não depende apenas das circunstâncias ao nosso redor. Ela depende da presença dele conosco. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Significa que, mesmo nas dificuldades, Deus permanece ao nosso lado. Quando o medo bater à porta do seu coração, lembre-se desta promessa: Deus continua sendo o seu refúgio. O salmista então afirma: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa passagem não deve ser entendida como uma promessa de que jamais enfrentaremos sofrimento. Ao longo da Bíblia vemos homens e mulheres de Deus passando por provações. A grande mensagem aqui é que a nossa esperança não está nas circunstâncias,
mas na fidelidade do Senhor. Mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, Deus continua sendo digno da nossa confiança. Ele continua governando. Ele continua sustentando aqueles que colocam sua esperança em Ele. Depois encontramos outra promessa extraordinária. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que privilégio saber que Deus cuida de nós de maneiras que nem conseguimos imaginar. Embora não possamos ver o mundo espiritual, a palavra nos lembra que o Senhor envia seus anjos para cumprir seus propósitos. Isso nos enche de confiança. Nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Deus está presente quando saímos de casa, quando viajamos, quando trabalhamos, quando descansamos, quando choramos, quando sorrimos. Sua presença nos acompanha em todos os momentos da vida. Por fim, o salmo termina com o próprio Deus falando: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Que promessa maravilhosa! Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações que o amem sinceramente. Pessoas que escolhem confiar em Ele mesmo quando não entendem todos os caminhos. Talvez hoje você tenha chegado até este vídeo cansado, preocupado ou desanimado. Mas lembre-se, o mesmo Deus que sustentou o salmista continua sustentando seus filhos hoje. Ele continua ouvindo orações. Continua restaurando famílias. Continua fortalecendo quem está fraco. Continua consolando quem está ferido. Continua abrindo caminhos onde parecia não existir saída. Por isso, não permita que o medo seja maior do que a sua fé. Não permita que as circunstâncias façam você esquecer das promessas do Senhor. O Deus do Salmo 91 continua sendo o mesmo. Ele permanece como abrigo para os cansados, fortaleza para os aflitos, esperança para os desanimados e refúgio seguro para todos aqueles que decidem confiar em seu nome. Agora, depois de meditarmos nessas promessas tão preciosas, vamos apresentar diante do Senhor tudo aquilo que está em nosso coração e falar com Ele em oração. Oração. Pai amado e eterno Deus, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com o coração humilde e cheio de gratidão. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nunca estamos sozinhos. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente em todos os momentos da vida. Obrigado por cada livramento que vimos e também por aqueles que jamais percebemos. Quantas vezes o Senhor nos guardou de perigos invisíveis, abriu portas inesperadas, fortaleceu nossas forças quando pensávamos que não conseguiríamos continuar e sustentou nossa fé quando tudo parecia perdido. Por tudo isso, nós te agradecemos. Pai, agora colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações. O Senhor conhece cada pessoa que está acompanhando esta oração. Conhece o nome, a história, as lutas e até as lágrimas que ainda não foram enxugadas. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Por isso, entregamos ao Senhor toda a ansiedade, toda a inquietação, todo o medo do amanhã. Ensina-nos a descansar na certeza de que Tu continuas no controle de todas as coisas. Se existe alguém ouvindo esta oração com o coração angustiado, derrama agora a Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento e que guarda a mente e o coração dos que confiam em Ti. Visita, Senhor, aqueles que enfrentam enfermidades. Estende Tuas mãos sobre cada hospital, cada quarto, cada casa onde existe alguém esperando por uma resposta. Dá força aos que estão cansados, renova a esperança dos que perderam o ânimo e concede sabedoria aos profissionais que cuidam da saúde. Também colocamos diante de Ti as famílias. Fortalece os casamentos. Restaura relacionamentos quebrados. Aproxima pais e filhos. Traz perdão onde existe mágoa. Leva reconciliação onde existe divisão. Que cada lar representado nesta oração seja um lugar de amor,
respeito, diálogo e da tua presença constante. Pai, abençoa também o trabalho de cada pessoa. Abre portas para quem procura uma oportunidade. Concede sabedoria aos que lideram equipes, administram negócios ou enfrentam decisões difíceis. Sustenta aqueles que estão passando por dificuldades financeiras e mostra caminhos honestos para que nunca lhes falte o necessário. Protege, Senhor, todos os que precisam sair de casa diariamente. Guarda a cada motorista, motociclista, caminhoneiro, profissional da saúde, policial, bombeiro, professor, agricultor e todos aqueles que exercem suas atividades longe da família. Que os teus anjos os acompanhem em cada caminho. Nós também te pedimos pelos idosos, pelas crianças, pelos que vivem sozinhos e pelos que, neste momento, sentem o peso da solidão. Que ninguém se esqueça de que o Senhor permanece ao lado daqueles que colocam a esperança em ti. E quando surgirem dias difíceis, ajuda-nos a lembrar das promessas do Salmo 91. Que possamos correr para a tua presença antes de correr para o desespero. Que escolhamos a oração antes da preocupação. Que escolhamos a fé antes do medo. Que escolhamos confiar antes de desistir. Pai, fortalece-nos para permanecermos firmes, mesmo quando não compreendermos os teus planos. Ensina-nos a caminhar pela fé e não apenas pelo que os nossos olhos conseguem enxergar. Que o teu Espírito Santo renove nossa esperança, fortaleça a nossa confiança e nos ajude a viver cada dia conscientes de que estamos debaixo das tuas asas, protegidos pelo teu amor e sustentados pela tua graça. Nós entregamos a ti o restante desta noite, deste dia ou deste momento em que esta oração está sendo ouvida. Guarda nossa mente, protege nosso coração e conduz os nossos passos segundo a tua perfeita vontade. E que, aconteça o que acontecer, jamais nos esqueçamos desta verdade: tu és fiel. Tu permaneces conosco. Tu nunca abandonas aqueles que confiam em ti. Oramos com gratidão e esperança, em nome de Jesus. Amém. Se esta meditação falou ao seu coração, lembre-se desta verdade sempre que o medo tentar tomar conta da sua mente. O Deus do Salmo 91 continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. A sua proteção, o seu amor e a sua fidelidade permanecem sobre todos aqueles que fazem dele o seu refúgio. Agora descanse. Entregue ao Senhor aquilo que você não pode controlar e permita que a paz de Cristo encha o seu coração. Se esta oração abençoou a sua vida, escreva amém nos comentários. Se você tiver um pedido de oração, compartilhe conosco. Eu e muitas outras pessoas estaremos orando por você. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber novas mensagens de fé, esperança e oração. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de uma palavra de encorajamento. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser um instrumento que Deus usará para alcançar um coração aflito. Que o Senhor abençoe a sua vida, proteja a sua família, fortaleça a sua fé e conceda uma noite, ou um dia, cheio da sua presença e da sua paz. Fique na paz do Senhor. Até a nossa próxima oração.